Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula de astronomia do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. E hoje nós vamos abordar os planetas, que podemos considerar como o primeiro laboratório da física aqui na nossa proximidade, fora do nosso planeta, né? Lembrando que nós estamos em um ambiente espacial, né? O ambiente é o nosso sistema solar, dominado pelo Sol. Esse ambiente é dominado energeticamente e gravitacionalmente pelo Sol, já que a órbita, o movimento dos planetas depende desse grande astro, e também a intensidade de luz e outras radiações que atingem também os planetas dependem exclusivamente do Sol, né? Os planetas podem ser divididos em dois tipos básicos, né? Os planetas telúricos, né, que são os planetas interiores, também chamados de terrestres, né, porque são parecidos com a Terra, são os 4 primeiros, né? E eles estão mais próximos ao Sol, é a característica deles, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Geralmente são pequenos, rochosos, né, com poucos ou nenhum satélite. Então, por exemplo, Mercúrio não tem nenhum satélite, Vênus também não, a Terra tem um, que é a Lua, e Marte tem 2, que é Phobos e Deimos, né, que na verdade são 2 pedras que foram atraídas gravitacionalmente para ele, né, pequenas, né. Então, esses planetas, eles têm uma característica, né? Ele tem um interior sólido, dividido em camadas, né? São quentes no seu interior, e essa propriedade, né, de serem sólidos indica mais ou menos a época em que foram formados. Nós podemos saber esses períodos através da análise desses planetas, né? Os outros planetas são chamados planetas jovianos, que são os planetas exteriores, né? Os mais afastados, os 4, né? Que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E característica deles é que eles são grandes, né, gasosos, né, todos são feitos de gás, embora satélites em torno deles possam ser sólidos, né, e eles têm muitos satélites, né, dezenas. Júpiter tem dezenas e Saturno também tem outra dezena, né. Então a grande quantidade, devido à sua atração gravitacional, né, classifica esses planetas em uma parte separada da inicial, né. Então é como se nós tivéssemos 2 sistemas solares, né. E entre eles tem um conjunto de vários asteroides, né? Esses asteroides nós chamamos de cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides fica entre Marte e Júpiter. E esses satélites, né, pequenininhos, né, foram retirados, às vezes alguns são capturados pelos planetas, né? Então o cinturão de asteroides, ele está aí há milhões de anos, né, em um meio intermediário entre os planetas telúricos e jovianos. O maior deles é esse aqui, ó, Ceres, né, que parece com a Lua. Vocês podem ver que tudo quanto é objeto do sistema solar que você vê cheio de cratera, sólido, cheio de cratera assim, não tem atmosfera, porque não tem como barrar, né, nem tem como retirar a Terra, por exemplo, é cheia de satélite, porque tem uma atmosfera capaz de barrar o impacto de objetos extraplanetas, né? Bom, nós temos também que esses planetas estão em órbitas, né, diferentes. Cada planeta tem a sua órbita, mas elas nunca estão no mesmo plano. Então cada planeta tem uma propriedade diferente. Então eles não estão totalmente alinhados porque existem influências. Quando você coloca um planeta só e um Sol só, fica fácil de você prever como ele vai funcionar. Mas se você tiver um conjunto maior, um interfere sobre o outro. A força gravitacional de um interfere sobre o outro. Por isso, essas características são bem diversas entre os planetas sólidos e os planetas gasosos, né? A Terra, Marte, né? E já Júpiter é diferente. Então esses planetas, eles têm características próprias, e essas características podem ser identificadas visualmente, né? Alguns são mundos totalmente secos, outros são totalmente cheios de gases, né? Como Vênus, por exemplo. E eles têm características em comum. Para identificar um planeta, a gente precisa de características matemáticas, né? Que são chamamos de elementos de órbita. Então se você tem uma órbita do planeta, ele tem aquelas características. Com aquelas características, né, que são essas aqui, né, essas 6, são os 6 parâmetros, 6 elementos da órbita, que é a inclinação da órbita, né, quanto ela está inclinada em relação a um plano padrão, né, o tamanho do semi-eixo maior, né, quer dizer, ela é uma elipse, ela pode ser um eixo grande ou curto, ela pode ser quase circular ou pode ser muito achatada, a excentricidade, a longitude do nó do ascendente, o argumento do Perier, a anomalia média, isso são
características matemáticas que identificam como a órbita está dentro do sistema solar. Por isso que é importante saber isso sobre os planetas, e os astrônomos, estudando mais profundamente, devem conhecer, né? Os planetas também têm rotação, né? E cada planeta tem uma rotação diferente. A maioria deles roda no mesmo sentido, que é o sentido de rotação da Terra, que nós chamamos de sentido direto, né? Mercúrio leva 58 dias para dar um giro, Vênus 243 dias terrestres para dar um giro, né? Lá um dia dura mais do que um ano, né? E no sentido contrário. Já a Terra no sentido direto leva 24 horas, Marte também praticamente 24 horas, no mesmo sentido, só que Marte é menor, né? Júpiter e os outros planetas têm uma característica de girar muito rápido, né? Júpiter, por exemplo, leva 10 horas, mais ou menos, 9 horas e pouco, para dar uma volta. Um planeta enorme como aquele, girando, é uma velocidade enorme. Então, se você fosse entrar com a nave dentro do planeta, você já encontraria o impacto dessas nuvens com uma grande quantidade, né? Como Saturno também, Urano e Netuno. Esses planetas, eles têm algumas propriedades, e os seus satélites também têm propriedades que são dependentes, né? Aqui, para vocês terem um comparativo, nós temos Terra, Vênus, Mercúrio, Marte, a nossa Lua, observe que é mais ou menos a quarta parte, né? E aqui uma série de outros satélites, maiores, menores, os 4 de Júpiter, né, que são Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são os 4 chamados galileanos, né, porque foram descobertos na época de Galileu. Galileu foi o primeiro a registrar, né, Titã, e a nossa Lua, né, que é um satélite que tem fases, né, que a gente observa aqui, da Terra. Certo? O sistema solar, ele tem uma dependência de massa quase total do Sol, né? Se você for medir a quantidade que nós temos aqui de massa no sistema solar todo, né, 99,85% está no Sol e apenas 0,1% está nos demais planetas. Então, a quantidade de massa é tão grande que a força gravitacional, né, é suficiente para manter esses astros presos ao sistema, enquanto que alguns podem ser jogados para outros sistemas, outras estrelas, né? Para sair desse sistema, ou para sair de qualquer outra coisa, é necessária uma velocidade mínima. Essa velocidade é chamada velocidade de escape. Newton, esse desenho é baseado na ideia de Newton, que ele escreveu no seu livro, né? Se você pegasse um canhão e jogasse uma bala, ela cairia aqui. Se jogasse mais forte, cairia mais afastado. Se a velocidade da bala fosse tão grande, que ela cairia sobre a própria órbita. Então a ideia de Newton é de que havia uma velocidade em que os corpos deixariam, né, o planeta Terra. Essa velocidade é a velocidade de escape, e ela depende da massa, né? Então, Newton formulou a sua teoria, e hoje nós sabemos que essa velocidade de escape é diferente para os planetas, né? Para Júpiter é a maior velocidade que tem de escape, e para calcular para qualquer objeto, aproximadamente, não exatamente, a velocidade de escape é a raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional, que é 6,7 vezes 10 a menos 11, tema internacional, é uma constante, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio do planeta. Então observe que a velocidade depende da massa. Então quanto mais massa tem um planeta, mais difícil fica para sair dele, né? Por quê? Porque a força de gravidade é maior, e a velocidade de escape será grande também. Para sair da Terra, você precisa de uma velocidade mínima de uns 40 mil quilômetros, né? 11 km por segundo, 40 mil km por hora. Para sair de Júpiter, você precisa de 214 mil quilômetros para poder sair de Júpiter. E para sair do Sol, vamos supor que você fosse atraído pelo Sol, chegasse perto e quisesse fugir, você teria que ter uma velocidade de 2 milhões e 200 mil quilômetros por hora. Então, a velocidade de escape, ela aumenta com a atração gravitacional. É isso que essa norma, essa lei funciona em todos os planetas, né? E isso é ciência. O Sol, que mantém todo esse sistema gravitacional, né, que existe no nosso sistema próximo, né, ele é formado de várias camadas onde acontecem ali dentro as reações nucleares. As reações nucleares geram, né, energia suficiente para aquecer até o final de todos os planetas, né?
E essa energia é uma energia nuclear. O Sol é feito de 74% de hidrogênio e 24% de hélio. E aos poucos ele vai transformando hidrogênio em hélio por processos nucleares. O núcleo do Sol chega a milhões de graus, enquanto que a superfície chega a uns 6.000 graus, mais ou menos, né? E no nosso sistema, nós temos uma atividade muito grande do Sol, né? Essas explosões que ocorrem no Sol, essa aqui, por exemplo, mais ou menos do tamanho da Terra, né? Então são explosões enormes. E essas explosões são arremessadas para o espaço em todas as direções e atingem os planetas, né? O Sol também tem um ciclo, né, de manchas. Aqui nós temos o Sol e essas manchazinhas são resultados dessas diversas interações. Esse ciclo é de 11 anos. Né? A cada 11 anos aumenta o número de manchas solares e a atividade do Sol muda nesse período. Tá? Os planetas ao redor do Sol, né, eles têm uma dependência e têm uma característica própria. Né? Por exemplo, Mercúrio, o primeiro planeta, o mais próximo, né, ele é muito quente, né, de dia, mas de noite ele é muito frio, porque não tem atmosfera para acumular calor. Então a temperatura de dia chega a 500 graus e à noite pode chegar a menos 200. Né? Então esses planetas, eles dependem, para aproveitar essa energia que vem do Sol, eles dependem também de como é a sua estrutura de captação. Né? O planeta Mercúrio tem um núcleo, tá, quente também, né, maior do que o normal, né, o da Terra é bem menor em proporção ao próprio planeta, e ele é pequeno, né, aqui você vê Mercúrio e a Terra comparados, né, é bem pequeno, quase do tamanho da Lua, mais ou menos. Né. Depois de Mercúrio nós temos Vênus, que é o planeta mais quente, né, mais quente do que Mercúrio, porque tem uma atmosfera densa que guarda mais o calor. Tanto de dia quanto de noite a temperatura chega a 400, 500 graus, né, e é mais ou menos do tamanho da Terra, você pode ver aqui, ó, praticamente do mesmo tamanho. Tem um núcleo também, só que as condições lá são péssimas, né? Se você chegar lá, essa atmosfera é feita de óxido de enxofre, de nitrogênio, são gases altamente venenosos, né? E o que você... Lá tem chuva ácida e gás extremamente tóxico. Então, é o pior lugar para você morar no sistema solar, porque você não vai respirar direito, a temperatura de 400 graus. Então, é um inferno do sistema solar, é Vênus. Né? Depois de Vênus, nós temos a nossa Terra, que é um planeta equilibrado. Ou seja, ele nem é muito quente, nem é muito frio, não tem só sólido, tem líquido, gás e sólido equilibrados. Existe vida na Terra, não é por acaso, né? É porque tem condições aqui. O núcleo da Terra, lá naquele núcleo, ele é quente, temperatura de 4.000 graus no núcleo. Só que ele vai diminuindo, chega na superfície, tem a crosta, né? Antes de haver a crosta não poderia ter vida na Terra. Né? Quando criou-se a crosta, nós temos condições de equilibrar sólido, o líquido, as águas do oceano, e a atmosfera, que também é estratificada. Então essas subdivisões fazem com que a energia seja aproveitada e seja equilibrada, não seja só um impacto de energia solar contra a Terra, né? E outra coisa, a Terra tem uma coisa que os outros planetas não têm. Ou tem, mas não tem tão equilibrado assim, que é o campo magnético. O Sol ele emite uma grande quantidade de partículas, elétrons, prótons, partículas carregadas, extremamente perigosas, a altíssimas velocidades. E se nós ficássemos aqui fora, recebendo essa radiação, era como se nós estivéssemos perto de um reator nuclear. Chernobyl, por exemplo, ali perto, se estivesse perto do reator. Porque a quantidade de radiação é extremamente perigosa. Mas a Terra, ela tem um núcleo ativo, 2 núcleos, né? Um núcleo do tamanho da Lua, mais ou menos, que é o núcleo interno, parado, e um outro núcleo, o núcleo externo, que é líquido, então ele se movimenta. Então esse movimento dele, nós vimos pelo eletromagnetismo, que quando a gente tem movimento de carga elétrica, gera, né, um campo magnético. Né? A regra da mão direita, né? Quando você tem um movimento de carga, você gera um campo magnético. Então esse campo magnético é gerado pela Terra, ele desvia a radiação que vem do Sol. Se não tivesse esse campo magnético, não haveria vida na Terra, porque a radiação solar ia incidir diretamente, a vida não poderia se prolongar na Terra por causa desse campo magnético. Já outros planetas, como Marte, por exemplo, Marte tem um núcleo, nunca é quente como o da Terra, uma estrutura parecida, né, com a Terra,
mas não tem um movimento. Então, em Marte, a gente tem um núcleo rochoso, quente, como a Terra, mas não tem um núcleo com cargas elétricas em movimento para poder gerar o campo magnético. Então, Marte é totalmente seco, porque as radiações solares, ao atingirem Marte, se tivesse água lá, por exemplo, ela teria evaporado. A radiação, se tivesse vida, teria morrido. Por quê? Porque no planeta Marte, as condições não são de proteção do campo magnético, né? Marte também é pequeno, né, em relação à Terra, mais ou menos a metade da Terra, né? E na sua superfície, a gravidade é menor, tem estrutura um pouco diferente. Se você quisesse ir para Marte, Marte tem a órbita dele aqui em vermelho e a Terra ali, ó. Para coincidir esses dois não é fácil, não. A Terra chega um determinado momento, tem uma faixa ali, aquela faixazinha, em que você tem que soltar o seu foguete para chegar ao planeta Marte. É como se você estivesse num trem na Terra e quisesse descer numa estação. Só que essa estação, né, tá lá parada, você tem que parar e descer da estação, mas a Terra não pode parar. Então você tem que passar de um planeta para o outro em movimento, os dois em movimentos, que não é fácil, né? Então ir para Marte não é fácil. E se você chegar lá em Marte, né, você vai encontrar isso aqui, ó, né? Você pode ver que Marte é totalmente seco, né? E a atmosfera é muito rarefeita. Lá tem vulcões, esse aqui é o Monte Olimpo, né, com 20 quilômetros de altura, e extinto, né? Mas tudo indica que Marte foi um planeta muito ativo no passado, mas que com o tempo, né, pela falta de campo magnético e outras condições que nós não conhecemos, acabou as condições necessárias à vida. Mas quem sabe no futuro podemos levá-la até lá, né? Agora vem a antiga pergunta, né? Todo mundo faz. Devemos ir a Marte? Será que vale a pena ir a Marte, né? Se a gente observar bem este planeta, nós vamos ver que ele é um pouco bem diferente da Terra. Ó. Ele é pequeno, a gravidade dele é só 38% da Terra, a quantidade de luz que chega lá também é pequena. Se você tiver um painel solar para captar, ou uma planta para receber a luz solar e crescer, né, vai receber menos da metade da luz, né? A atmosfera, a pressão é quase zero, então lá nesse planeta não tem condições de vida. Nós teríamos que levar todas as condições de vida da Terra para lá, né? O que não é barato, tá? Mas um dia, com a tecnologia, pode ser que consigamos, né? Depois nós temos o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é o gigante, né? Esse gigante, ele é todo gasoso, né? O maior planeta do Sistema Solar. E é uma coisa interessante que não dá para você, mesmo se você fizer uma nave espacial e for para Júpiter, você vai encontrar uma série de problemas, né? Só em chegar perto, né? Existe uma lei do eletromagnetismo, né? Que é da indução. Quando o campo magnético atinge metais, ele induz uma corrente elétrica. Então a sua nave espacial, quando chegasse perto de Júpiter, o campo magnético é tão forte que ia induzir correntes na superfície, desligando os aparelhos, ia ser uma confusão danada. Você tem que fazer uma nave que contrabalance esse campo magnético, muito forte. Vamos supor que você chegue lá no planeta. Chegou lá, não tem como você descer e andar, não. Esse planeta é feito de gás. Não tem um chão como os outros planetas, né? Como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte tem chão, mas lá não tem chão, né? O núcleo dele é feito de hidrogênio metálico, tá? Esse hidrogênio metálico não é como o metal que nós estamos acostumados a conhecer. O hidrogênio metálico é o hidrogênio a alta pressão, de maneira que ele está tão denso que os elétrons na superfície ficam livres, passando de um para o outro. Então, quando a gente fala metálico, quer dizer que tem capacidade de transmitir elétrons, trocar elétrons com facilidade, né? Então, o núcleo dele é altamente ativo. E mais um pouco, se ele fosse um pouco maior, ele podia até virar uma estrela. Vocês sabem que a massa da gravidade, quando atinge um certo ponto, a pressão gravitacional é tão grande que pode fazer a fusão nuclear e virar uma estrela, como o Sol. O Sol só brilha por causa da pressão gravitacional que começou o processo da fusão nuclear.
Depois nós temos o planeta Saturno, que é um planeta talvez o mais bonito de todos, né? Tem os anéis. Esses anéis são feitos de pequenas partículas de gelo e pedra que ficam, provavelmente, satélites que se espatifaram ou então foram capturados. E a força de maré, né? Força de maré é aquela força que dá a diferença, né? Então você está aqui, por exemplo, uma parte do planeta te atraindo, é outra parte também. Ele é tão grande que há uma diferença tão grande que pode até partir. É o que acontece na Terra, né? A Lua, quando está perto da Terra, quando ela está numa determinada posição, ela puxa mais um lado do que o outro a Terra, fazendo a água subir mais ou menos. Essa é a força de maré. O planeta Saturno também tem anéis e satélites, né, ao seu redor, e às vezes a gente não enxerga o anel de Saturno, né? Por quê? Por causa da sua posição em relação à Terra. Aqui nós temos a órbita da Terra e a órbita de Saturno. Como ele é inclinado, esses anéis são inclinados, tem hora em que os anéis, né, ficam no mesmo plano da órbita da Terra, então a gente nem enxerga, vê lá, só vê aquela bola, mas não vê os anéis. Os anéis precisam estar inclinados para a gente observar e fotografar. Um astrônomo amador pode ver claramente esses satélites com uma pequena luneta, né? O planeta Urano, que é o planeta gigante, né, também, ele tem um movimento inclinado, até hoje ninguém sabe quem deu um baque nele, né? Ele estava girando assim como a Terra, mas ele gira assim, ao contrário, né? Em vez de girar nesse sentido, ele levou um baque de 90 graus. Né? E tem alguns anéis também. Aliás, Júpiter também tem anéis, né? Só que bem pequenininho, são anéis que quase não dá para ver, né? Só uma nave que chega próxima e consegue ver. Depois nós temos o Netuno, também outro gigante gasoso, né? Que tem uma mancha também ali. Quando esses gases formam uma mancha, ali é um furacão. Né? Velocidades de 500, 1000 km por hora, né? Agitando, porque esses planetas giram tão rápidos que há uma diferença de velocidades entre várias camadas. Essa diferença causa turbulências que até hoje estão sendo estudadas. Né? Bom, esses planetas do Sistema Solar, eles estão associados também a planetas anões. O último planeta antigamente era Plutão. Hoje ele é considerado um planeta anão. Aqui tem uma foto dele. Em 2015 uma nave chegou próxima. Essa tá em cores falsas, né? Mas ele parece um pouco com a Lua, né? Tirando as cores aqui. E provavelmente ele foi arremessado lá. Então ele não é considerado um planeta. Por quê? Porque a gravidade dele não é suficiente, né, para manter um sistema estável. Né? Ele tem um satélite, né, Caronte, e eles giram em torno de um eixo. Quer dizer, o planeta não é o dominante. Então, quando o planeta não domina um sistema ao seu redor, a gente chama de um planeta anão. Né? O maior deles é Eris. Né? Foi descoberto em 2003. Plutão foi em 1930, através de observações e cálculos matemáticos. Né? Existe uma série de planetas anões que são planetas que, geralmente, deles choca-se com outros para formar um maior. Foi o que aconteceu com a Terra. Né? A Terra foi atingida por um desses planetas há bilhões de anos atrás, e o resto dele formou a Lua. Metade desse planeta está dentro da Terra e a outra metade é a Lua. Então isso acontece normalmente no Sistema Solar. E existe o cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper está por fora de todos os planetas do Sistema Solar. Depois de Urano, Netuno, Plutão, passou todos eles a um cinturão de partículas, né, de pedaços, de restos do Sistema Solar, que nós chamamos de cinturão de Kuiper. Eles estão entre 30 e 50 UA. UA é a unidade astronômica. Tá? A unidade astronômica é a distância média da Terra até o Sol. Cerca de 150 milhões de quilômetros. Né? A rigor é 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, essa distância padrão, que é a média da Terra, ele está a 30 a 50 unidades, então bem afastado. É o que sobrou desses impactos, chama-se cinturão de Kuiper. E se você afastar mais ainda, você vai achar uma nuvem bem afastada do Sistema Solar, que é a nuvem de Oort, que está a cerca de 30 mil a 60 mil unidades astronômicas, é bem afastado. Então o Sistema Solar vai até lá. O Sistema Solar é muito maior do que nós imaginamos. Os planetas são um pedacinho ali, mais sólido, né? Pela atração gravitacional foram se formando os planetas sólidos, gasosos, mas tem uma nuvem que é o resto que formou o Sistema Solar.
Essa nuvem de Oort, ela gera cometas que de vez em quando chegam nas proximidades do Sol e alguns podem até atingir a Terra, né? Então, nós demos uma olhadinha rápida sobre os nossos planetas, nosso sistema solar, e espero que tenham gostado. E qualquer dúvida fica para as próximas, nós vamos analisar depois algumas características dos planetas, como o seu aspecto matemático e as leis de Kepler. Ok? Muito obrigado.